Olá, alunos, tudo bem? Eu vou apresentar nessa videoaula alguns conceitos gerais de geologia. E eu quero começar falando com vocês sobre James Hutton. James Hutton, um geólogo do século XVIII, um geólogo e naturalista do século XVIII, ele é autor de uma frase que fala: o presente é a chave do passado. Para James Hutton, existe o princípio do uniformitarismo, isto é, fenômenos geológicos que vemos acontecendo hoje funcionaram de modo muito semelhante ao longo de todo o tempo geológico. Esse processo geológico lento de transformações do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, o tempo geológico é aproximado de 4,5 bilhões de anos. Ele é diferente do tempo biológico, o tempo de vida dos seres vivos, ou do tempo histórico, o tempo de formação de uma civilização, de uma sociedade. Então, como o nosso tempo de vida é menor do que o tempo geológico, para nós é mais difícil percebê-lo, né? Perceber ele acontecendo. O James Hutton, então, foi muito importante para esse estudo e para essa compreensão do tempo geológico. É lógico que nem todo fenômeno geológico ocorreu de forma lenta, mas a maior parte dele ocorreu. Um exemplo abrupto de fenômeno geológico é quando um meteoro colide com a Terra, por exemplo. Nós chamamos isso de bólido. E causa ali uma cratera na superfície terrestre e traz uma mudança geológica naquele espaço. Mas a maior parte dos fenômenos geológicos, como o soerguimento de uma montanha ou a própria fragmentação dos continentes, ocorreram de forma muito lenta. Para James Hutton, então, essa forma lenta que nós vemos hoje, ou descobrimos hoje por meio dos estudos, é o que ocorreu ao longo de todo o tempo geológico. E esse tempo geológico, de uma maneira didática, nós dividimos ele em uma escala geológica. Esse exemplo que eu coloquei para vocês, bem resumido, da escala geológica, abaixo ali é o tempo mais antigo e em cima é o tempo mais novo. Então, vocês podem perceber, por exemplo, o período pré-cambriano, que é o que faz parte do Adeano, Arqueano e Proterozoico. É uma espécie de divisão de períodos e fases dessas mudanças na Terra, esses nomes, tá? Então, quando vocês forem ler algo que fala que data do período pré-cambriano, é porque é muito antigo do ponto de vista geológico. E o mais recente do ponto de vista geológico é a Era Cenozoica, o período quaternário, a época do Holoceno, por exemplo. Nós ainda estaríamos na Era Cenozoica? A Era Cenozoica ocorreu nos últimos 66 milhões de anos. Um exemplo de acontecimento da Era Cenozoica é a formação das cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Formou o Pantanal, o Rio Amazonas, que são considerados recentes do ponto de vista geológico. E no período Holoceno da Era Geológica, da Era Cenozoica, nos últimos 11 mil anos, surgiu o homem, por exemplo. E claro, esse mapa não está à toa aí, é na Era Cenozoica em que os continentes se formam tais como eles são hoje. Essa separação em 6 continentes no planeta Terra. Uma outra questão a nós compreendermos é justamente que o nosso planeta ele tem uma subdivisão em 3 camadas, como um ovo que tem a casca, a clara e a gema. A Terra tem a crosta, o manto e o núcleo. Nós vamos ter essa subdivisão, essas camadas da Terra. Vocês podem perceber, inclusive, nessa imagem, a crosta terrestre, e entre ela e o manto tem a astenosfera. A astenosfera ela não é uma camada, ela é uma parte do manto, onde está a crosta terrestre ali. Como os cientistas conseguiram perceber a existência de camadas diferentes no planeta Terra? Porque é difícil perfurar os solos até 6 mil quilômetros de profundidade. Bom, eles perceberam isso ao estudar a análise das ondas sísmicas emitidas pelo próprio planeta. Essas ondas, elas vão mudando de comportamento à medida que elas vão atravessando essas camadas.
Isso significa que elas estão passando por diferentes materiais. Então, temos camadas diferentes, por isso. E as camadas da Terra têm composição, temperatura e espessura diferente. Entre uma camada e outra, existe um intervalo, um pequeno intervalo ali, que nós chamamos de descontinuidade. Um exemplo é a descontinuidade de Mohorovic, que está entre a crosta terrestre e o manto superior. A descontinuidade e as próprias camadas da Terra são percebidas pelo comportamento das ondas sísmicas. Bom, gente, a crosta terrestre ela é formada por rochas e minerais. E nós temos aí 3 tipos de rochas na crosta terrestre: as rochas magmáticas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Nós dividimos as rochas magmáticas em rochas intrusivas e extrusivas. O que são as rochas magmáticas? São rochas formadas pela solidificação do magma. Esse magma ali do manto pode penetrar no interior da crosta terrestre e solidificar ali. É uma rocha magmática intrusiva ou plutônica. Ou quando o vulcão vai expelir essa lava vai ficar ali na superfície terrestre, vai se solidificar, vai formar uma rocha vulcânica ou extrusiva, como o basalto, por exemplo. O granito é um exemplo de uma rocha intrusiva, o basalto, um exemplo de uma rocha extrusiva. Então, nós temos aí as rochas magmáticas. As rochas sedimentares são rochas formadas pelo intemperismo do relevo, o intemperismo de outras rochas. Como vocês podem perceber nessa imagem ali, erosão. Aquele material que sofreu erosão, ele desceu para uma área mais baixa, né? Ele se transportou para uma área mais baixa e ali ele vai se acumular, vai se sedimentar. Esses sedimentos se compactam e ficam fixos ali. Formou-se uma rocha sedimentar. A maioria das rochas sedimentares nós percebemos por camadas. Elas são estratificadas, elas têm várias camadas. Por quê? Esse processo de erosão, de compactação é contínuo. Então, sofreu erosão, foi para uma área mais baixa, compactou. Continuou sofrendo erosão, foi para uma área mais baixa, compactou, foi formando uma outra camada. Então, nós temos esses exemplos. Nós temos, por exemplo, areia, um exemplo de rocha sedimentar. As rochas sedimentares detríticas, elas são rochas que se formaram pelo intemperismo físico, como, por exemplo, o arenito. O arenito é um tipo de rocha que é encontrado, inclusive, no subsolo, que é uma rocha porosa que acumula água, né? Formam as águas subterrâneas, os aquíferos ali. Nós temos rochas sedimentares formadas por processos químicos, como as estalactites e as estalagmites nas cavernas, ou rochas orgânicas, como, por exemplo, o carvão. É só você pensar, gente, se esse material sofreu erosão e ele desceu e se compactou, provavelmente ele cobriu ali vegetais em decomposição, matéria orgânica em decomposição. Então, por isso que a gente encontra esse material orgânico entre rochas sedimentares. E nós temos também as rochas metamórficas. Rochas metamórficas são rochas que já existem, e essas rochas que já existem, pode ser sedimentar, pode ser magmática, elas sofreram uma alta pressão e temperatura, e isso produziu nela uma transformação em estrutura, em sua estrutura. O calcário, quando sofre transformação, ele se transforma no mármore, por exemplo. É um exemplo de rocha metamórfica. Sofreu um metamorfismo, sofreu uma transformação. Então, a crosta terrestre é formada por esses 3 tipos de rochas e minerais. O manto, ele tem uma formação sólida e pastosa. Nós vemos ali na astenosfera essa questão mais pastosa do manto. Ele tem diferentes materiais em temperaturas e estados físicos e densidades diferentes. É no manto também que nós encontramos as correntes de convecção, que existem as correntes de convecção. O calor ali no interior, no manto, vai fazer esse material formar essas células de convecção, esse movimento circular, de baixo para cima. Está aqui a crosta terrestre e o manto está fazendo esse movimento circular, pressionando a crosta terrestre.
Um exemplo para ilustrar isso no livro Para Entender a Terra é o exemplo de uma panela de pressão. Quando as águas esquentam, elas formam esse borbulhar, essa corrente de convecção por conta do calor dessa água. Se você coloca uma tampa nessa panela, essa tampa pode até se movimentar, fazer barulho por conta dessa pressão. É a mesma coisa as correntes de convecção ali no manto sobre a crosta terrestre. E o núcleo da Terra, ele é formado basicamente por ferro e níquel. O núcleo da Terra, ele vai numa profundidade de cerca de 2.900 quilômetros. E ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido, mas o núcleo interno é sólido, né? Que vai de 5.200 quilômetros a 6.400 quilômetros até o centro ali da Terra. O núcleo interno é sólido porque a pressão no centro é muito alta para o ferro se fundir. Então, nós temos aí as camadas da Terra: crosta, manto e núcleo. É lógico que a atividade na crosta terrestre é a mais perceptível para nós. E é, inclusive, a que trouxe a observação e que levou a teorias tais como a deriva continental, a teoria de Alfred Wegener e a teoria da tectônica de placas. O Don Mackenzie é um dos autores da teoria da tectônica de placas dos idos de 1960, por exemplo. Alfred Wegener, um meteorologista alemão em 1912, ele estava ali observando o mapa e ele percebeu o contorno do continente africano que se encaixa com o contorno da América do Sul. Então, a partir desse momento, ele começou a estudar e elaborou a sua teoria chamada deriva dos continentes. Para Alfred Wegener, havia um único continente chamado Pangeia, que se dividiu em dois continentes, que ele deu o nome de Laurásia e Gondwana, e depois se dividiu nos continentes atuais, em um período de aproximadamente 200 milhões de anos. Em quais evidências o Alfred Wegener ele se baseou? Ele vai se basear, por exemplo, no encaixe dos continentes, na existência de rochas com a mesma idade em continentes diferentes, fósseis de animais semelhantes e fósseis vegetais semelhantes em continentes diferentes. São exemplos das evidências do Alfred Wegener. Até mesmo a Groenlândia, que está lá no hemisfério norte congelada, ela também tem em seu solo carvão, que se forma em área quente. Significa que a Groenlândia esteve numa área tropical antes e agora está ali numa área polar. São evidências da teoria da deriva continental. Contudo, para Alfred Wegener, os continentes se moviam pelo movimento das marés, né, e a pressão ali da rotação, o que é um erro em sua teoria. Contudo, essa teoria da separação dos continentes foi confirmada na teoria da tectônica de placas, que considera que o continente, que considera que a crosta terrestre é dividida em várias partes. Aí eu volto naquele exemplo anterior, de que a Terra é semelhante a um ovo cozido. A casca é a crosta, a clara é o manto, a gema é o núcleo. Eu falo que a Terra é um ovo cozido com a casca quebrada. A crosta terrestre é essa casca quebrada. Então, essa litosfera, essa crosta terrestre está quebrada em várias partes. E essas partes são chamadas de placas tectônicas. E pela pressão das correntes de convecção, elas se movimentam em um movimento que não é ordenado. É um movimento à deriva, como a própria teoria do Alfred Wegener afirmava. Essas placas tectônicas se movimentam e se deslizam ali pela astenosfera. Nós vamos ter esse exemplo aí, que é um GIF, que ilustra um pouco a separação desses continentes, como vocês podem perceber. Então, havia um único continente que em 200 milhões de anos se tornaram nos continentes que nós temos atuais, nos 6 continentes atuais. Quais são os elementos básicos da tectônica de placas? A litosfera não é uma casca contínua, ela é fragmentada em grandes placas.
Governadas pela convecção do manto, as placas movem-se ao longo da superfície da Terra com taxas de alguns centímetros por ano. Por exemplo, alguns cientistas afirmam que entre o subcontinente da América do Sul e o continente africano, que é uma área de separação, se separam entre 5 a 10 centímetros por ano, o que não é perceptível aos nossos olhos. Esse mapa vocês podem perceber a existência das placas tectônicas. Olhem ali os continentes, e a linha mais escura, pontilhada, é a linha das placas tectônicas. Vocês podem perceber, por exemplo, ali, bem no meio do oceano, entre a América do Sul e a África, que tem ali essa rachadura, vamos dizer assim, essa parte fragmentada da placa sul-americana com a placa africana, por exemplo. Bom, nós podemos apontar 3 movimentos das placas tectônicas. O movimento transformante, que as placas se resvalam. Nas montanhas rochosas dos Estados Unidos, onde está a falha de Santo André, é um movimento transformante. Nós temos o movimento divergente, de separação, como aquele movimento, as placas da América do Sul com a placa africana, elas são movimentos divergentes. E o movimento convergente, em que as placas se colidem. E uma placa menos densa vai ficando mais para baixo. A gente chama isso de movimento de subducção. Porém, essa pressão, ela faz as montanhas soerguerem. Então, onde se localiza a Cordilheira dos Andes ou a Cordilheira do Himalaia é pelo movimento convergente das placas tectônicas. Como vocês podem ver nessa ilustração, que mostra esse movimento de subducção causado pela convergência das placas. E esse outro exemplo do movimento divergente. Observem ali as correntes de convecção que vai pressionando as placas e forçando elas a promover esse movimento divergente. E essa bela imagem é uma imagem que evidencia a existência das placas tectônicas. Está na Islândia, o cara está nadando entre 2 placas tectônicas, entre a placa americana e a placa euroasiática. Então, é uma evidência no planeta Terra, uma das poucas evidências da existência das placas tectônicas. Bom, gente, eu fico por aqui nessa primeira parte da aula e eu espero ter colaborado com vocês na compreensão desses conceitos que vocês estudaram. Um grande abraço para vocês.